continuar agora, mas com movimento de projétil. Deixa eu projetar aqui. Bom, então, o que é um movimento de projétil? O movimento de projétil é qualquer movimento de qualquer partícula, corpo, se você joga ele próximo à superfície da Terra, por exemplo. Então, você vai descrever um movimento que a gente vai estudar. Você jogou e ele vai estar sujeito apenas, uma vez que ele saiu da sua mão, esse projétil vai estar sujeito apenas à força da gravidade, e mais nada, né? Então, vamos estudar que tipo de movimento essa partícula vai ter. Bom, então, todo corpo que vai se mover próximo à superfície da Terra vai ter uma aceleração constante que aponta para o centro da Terra, cujo modo a gente chama de G, que é a aceleração da gravidade. Essa aceleração da gravidade, ela depende de uma constante, que é a constante da gravitação universal, da massa da Terra e da distância que esse corpo está ao centro da Terra. Então, próximo à superfície da Terra, né? Bom, a massa da Terra não varia, G também não varia. Próximo à superfície da Terra, a gente pode considerar que a distância ao centro da Terra é o raio da Terra, né? Então, a distância ao centro da Terra é o raio da Terra, e esse valor de G, se você substitui os valores aqui todos, é 9,8 metros por segundo ao quadrado, constante. Então, todo corpo, né, próximo à superfície da Terra está sujeito a essa força, à força da gravidade e essa aceleração da gravidade que tem módulo constante. Então, vamos imaginar que você lança uma partícula, vou jogar uma partícula, jogar uma borracha, jogar alguma coisa. Vou lançar uma partícula com velocidade V0 inicial, né? E essa velocidade vai fazer um ângulo θ0 com a horizontal, né? Que eu chamei de eixo X, a horizontal, e eixo Y, a vertical. Então, a partícula, qualquer coisa que você jogar, vai fazer um certo ângulo, que eu chamei de V0, um ângulo que eu chamei de θ0, a velocidade dela vai fazer um certo ângulo, θ0 com a horizontal. Essa velocidade V0, ela vai ter uma componente na horizontal, que é V0 cosseno de θ0, e uma componente na vertical, que vai ser V0 seno de θ0, né? Porque cosseno de θ0 é essa componente, dividido pela hipotenusa, e seno de θ0 é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Então, essa componente aqui tem módulo V0 cosseno de θ0, e a componente ao longo da vertical tem módulo V0 seno de θ0. Então, posso escrever o vetor velocidade inicial como sendo V0 cosseno de θ0 na direção I, mais V0 seno de θ0 na direção J. Okay? Bom, e a aceleração da partícula? A aceleração da partícula, se eu chamei o positivo, né, se eu chamei o eixo Y positivo para cima, a aceleração da partícula vai ter módulo G, mas ela aponta para baixo. Então, o vetor aceleração da partícula vai ser menos G na direção J. Então, é módulo G, mas na direção menos J, apontando para baixo. Ok? Então, a aceleração na horizontal é nula. Toda a aceleração da partícula está na vertical. Ao longo da horizontal, não tem aceleração, né? Isso implica que se não tem aceleração ao longo da horizontal, a velocidade horizontal, né, é constante. dv dx derivada em relação ao tempo da componente x da velocidade é nula. Então, a velocidade ao longo do eixo x vai ser constante. Em y é diferente, na vertical é diferente, porque você tem uma aceleração. A aceleração é menos g. Então, a derivada da velocidade, né, na direção y em relação ao tempo vale menos g, né, que é a aceleração da partícula. Se você integrar dos dois lados, você vai ver que vai ter uma velocidade variável. Se integrando as duas equações ali dos dois lados, o que acontece? Ao longo do eixo x, que a aceleração é nula, a velocidade é constante. Ela vale sempre o valor inicial que ela tinha. Então, Vx é V0x, sempre, em qualquer instante de tempo. Não tem aceleração. Então, em x, né, na horizontal, eu vou ter movimento retilíneo uniforme. Em y eu tenho uma aceleração. É uma aceleração constante, mas eu tenho uma aceleração. Então, se você fizer essa integral aqui, você vai ver que Vy é V0y menos gt. Então, em y, porque eu tenho uma aceleração e ela é constante, eu tenho um movimento uniformemente variado. Então,
são movimentos diferentes ao longo da horizontal e da vertical, que junto compõem o movimento de projétil. Então, você consegue calcular como é que a velocidade varia em função do tempo na horizontal, como é que a velocidade varia em função do tempo na vertical, e, lógico, o vetor velocidade em cada instante de tempo vai ser a soma vetorial desses dois vetores, né? Ao longo de x e ao longo de y. A aceleração da gravidade está só na vertical, então ela não afeta a velocidade horizontal do projétil. E a aceleração da gravidade também não é afetada pela velocidade horizontal do projétil. Então, assim, em y, que é a nossa vertical aqui, nesse caso, você tem movimento uniformemente variável, aceleração constante, né, de módulo g, apontando para baixo. Em x, que não tem aceleração, a velocidade é constante e vale o valor que ela tinha na hora que o projétil foi lançado. Bom, se você tem a velocidade constante, você consegue achar como é que a posição varia no tempo, né? É só integrar, pegar aquelas expressões gerais, né? Então, V0x vai ser dx dt, então dx vai ser V0x dt, integra dos dois lados, no tempo t igual a zero, x era x0, no tempo t, o valor de x é o que eu quero obter. Então, x menos x0 vai a V0xt. E em y, olha, agora a velocidade varia no tempo, não tem problema. A gente usa a mesma expressão, mas na hora de integrar tem que tomar cuidado. Porque aqui eu tenho dois termos para serem integrados em função do tempo. Então, o primeiro vai dar V0yt e o outro vai dar menos meio de gt2. Então, você consegue obter como é que a posição da partícula varia no tempo ao longo de x e ao longo de y, né? Se a gente considerar que a posição inicial da partícula era x0 igual a zero, só para simplificar aqui um pouco as equações, eu vou ter x é V0xt. E y vai ser dado por isso aqui que a gente tinha, que é a expressão que a gente já obteve. Y é y0 mais V0yt menos meio de gt2, ok? Então, eu sei como é que a posição varia no tempo ao longo do eixo x e ao longo do eixo y, em cada instante. Aqui eu tenho movimento retilíneo uniforme, aqui eu tenho movimento uniformemente variado. Se eu quiser entender qual que é a trajetória do projeto, o que é a trajetória? É como é que x varia em função de y, né? Ou y varia em função de x. Então, se eu quero entender qual que é a trajetória do projeto, eu tenho que eliminar o tempo nessas equações. Então, vou tirar o tempo aqui da equação 1, escrever o tempo em função de x, substituir na equação 2. Então, de 1, o que eu obtenho? Usando essa equação aqui, tem que o tempo é x sobre V0x. Chamar isso aqui de 3 e vou jogar no lugar do tempo aqui essa expressão lá em 2. 3 em 2, então vai ficar y é y0 mais V0y, no lugar de t, vou colocar x sobre V0x. Então, x sobre V0x. Menos meio de gt2. Então, no lugar do tempo, vou colocar x sobre V0x, vai dar menos meio de g, x2 sobre V0x ao quadrado. Olha, isso é uma equação de parábola. Né? A trajetória de um projétil é uma parábola. Vamos ver aqui. Então, você tem sua partícula aqui que estava na posição inicial aqui, x0, y0, você joga ela com uma certa velocidade v0, fazendo um ângulo θ0 com a horizontal. Então, essa velocidade v0 inicial aqui tem uma componente ao longo de x, que eu chamei de v0x, e uma componente ao longo de y, que eu chamei de v0y. Mas veja bem, ao longo de x não tem aceleração, então a velocidade vai ser sempre a mesma. Então, esse V0x aqui vai ser constante em cada instante de tempo, em cada instante da trajetória da sua partícula, a velocidade ao longo da horizontal, ao longo do eixo x, é sempre a mesma. Esse Vx aqui é V0x, ele é sempre o mesmo, é o mesmo vetor, está só sendo repetido aqui. Mas ele é o mesmo vetor. Em cada instante de tempo, o vetor, a componente do vetor ao longo da horizontal, que é o eixo x, é a mesma. Não tem jeito de você mudar. Não tem como você mudar o módulo desse vetor aqui. Nem a direção e sentido, não tem aceleração ao longo de x, né? Então, aqui você não muda o módulo desse vetor ao longo de x, ok? E o y? Ó, a gente sabe como é que o Vy varia no tempo, né? No instante t igual a zero, Vy é V0y. Esse termo aqui é nulo. Então, Vy é V0y, que é o que está desenhado aqui no instante inicial.
À medida que o tempo passa, esse termo aqui, menos gt, aumenta. Né? Como V0y é constante, o menos gt aumentando, o módulo de Vy diminui. Então, ele começa com o valor de V0y, passou um tempo, ele tem um valor menor, né? Um módulo menor, né? Porque o tempo passou e esse termo aqui, o menos gt, está crescendo. O vetor V é sempre a soma dos dois. Aqui o vetor V era V0x mais V0y, que é esse vetor V0. Num instante qualquer aqui, ele é o Vx, que continua V0x, mais Vy, que é esse vetor V aqui, sempre tangente à trajetória, né? O vetor V de preto aqui é sempre tangente à trajetória. Vx não muda em cada instante de tempo, mas Vy muda a todo instante de tempo, né? À medida que o tempo passa, o módulo dele vai diminuindo. Até que chega uma hora que esse termo GT aqui, menos GT, iguala o termo V0Y. E aí Vy é zero, que é no topo da trajetória. Nesse ponto máximo aqui, de altura máxima da trajetória, é um instante em que o termo menos GT, né, o termo GT igualou o termo V0Y. E aí a componente Y da velocidade zerou. Mas você não tem como mexer na componente X, né? Então, a velocidade da partícula, o vetor velocidade da partícula nunca zera, que é o vetor preto aqui, porque, no mínimo, ele tem que ter a componente inicial ao longo de x, que você não tem como mexer. Mas, na altura máxima, o que acontece é que a componente ao longo de y zerou. Mas o tempo não para. Então, o tempo continua a passar. E esse termo menos gt vai ficar maior do que o termo v0y. E o que acontece com esse vy? Ele fica negativo. Então, à medida que o tempo passa, ele zerou, aqui o Vy zerou, e aqui ele vai começar a ficar negativo, que está representado num outro instante. Então, ele inverte o sentido, tá vendo? Ele inverte o sentido. O Vx você não muda, mas o Vy inverteu o sentido. Por quê? Porque esse termo GT aqui ficou maior do que V0y. Então, está negativo, tá apontando para baixo. E à medida que o tempo vai passando, esse Vy vai só ficando cada vez mais negativo, ok? E o Vx não muda. E o vetor V, que é o vetor velocidade, ele é a soma do vetor Vx mais o vetor Vy. Soma vetorial dos dois. Né? Você está somando vetorialmente esses dois vetores para dar o V tangente à trajetória em cada instante. Então, a trajetória é uma parábola, que é o que está mostrado nessa equação aqui, ó, como é que y varia em função de x, é uma parábola, né? Com concavidade para baixo, tem esse menos aqui, né? No coeficiente de x2. O vetor velocidade ao longo de x não varia, é constante. O vetor velocidade ao longo de y varia o tempo todo. Ele começa com o valor v0y, quando isso aqui é zero. Esse termo menos gt vai aumentando até zerar esse vetor aqui, que é a altura máxima, mas ele continua aumentando, porque o tempo continua passando. O vy fica negativo até chegar no chão, em algum lugar, né? Mas ele, enquanto a partícula estiver no ar, essas equações estão valendo, né? Enquanto ela estiver no ar, sujeita apenas à força da gravidade. Os livros gostam muito de calcular esse tempo de subida, alcance do projeto. Então, a gente calcula. Vamos calcular aqui, porque todo livro tem isso. Então, você pode fazer várias perguntas sobre o movimento de projétil. Por exemplo, qual que é o tempo de subida do projétil? Né? Então, ele gasta um certo tempo para sair da posição inicial e chegar na altura máxima, né? O que a gente sabe? Na altura máxima, Vy é zero. A gente sabe que Vy é V0y menos GT. A gente já calculou isso. Na altura máxima, Vy é zero. Ou seja, quando Vy for zero, o tempo vai ser o tempo de subida. Né? Na altura máxima, Vy é zero e tempo vai ser o tempo de subida. Então, para obter o tempo de subida, basta fazer Vy igual a zero na equação ali de cima, e você tem o tempo de subida. Então, o tempo de subida é V0y sobre G. Isso aí desconsiderando, claro, o atrito com o ar, né? Não tem nenhuma resistência do ar aqui. A gente está fazendo coisa ideal. Outra coisa que às vezes pede também é qual que é a altura máxima do projétil. Então, a gente já achou o tempo que ele gasta para chegar até aqui. Mas qual que é a altura máxima que eu chamei de H aqui desse projétil? A altura máxima do projétil corresponde ao valor de y quando o tempo é o tempo de subida. E a gente sabe como é que y varia no tempo, né?
y é V0YT menos meio de GT2, porque no meu esquema aqui, Y0 era 0. Então, Y vai ser V0YT menos meio de GT2. Na altura máxima, o tempo é o tempo de subida. Então, quando Y é igual a H, quando o tempo é o tempo de subida. Já calculei o tempo de subida antes. Então, assim, Y é igual a H, H é V0Y, no lugar de T, eu vou colocar V0Y sobre G, menos meio de G, T ao quadrado. No lugar de T, eu vou colocar V0Y sobre G ao quadrado. É só juntar os termos, né? Então, a altura máxima é dada por V0Y ao quadrado sobre 2G. E, bom, V0Y é V0. V0Y é V0, seno de θ 0. Então, V0Y ao quadrado é V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ 0. Eu acho que essas coisas têm que ser decoradas, não, tá? É só ter entendido, né? O tempo de subida corresponde a um instante onde VY é 0, porque senão continuar a subir, né? Então, você consegue deduzir isso. E a altura máxima é o valor de Y quando o tempo é o tempo de subida. Tem entendido que é mais importante. Tem que ficar decorando esses negócios. Bom, outra coisa que é muito comum ver nos livros é o alcance. Qual que é o alcance do projeto? O que é o alcance? É o tanto que o projétil andou ao longo do eixo X até atingir o solo. Ok? Mas aqui, do jeito que é calculado, você tem que sair de uma altura Y e chegar na mesma altura Y. Ok? Então, esse alcance que a gente vai calcular é saindo de uma certa altura, que no caso Y é igual a 0, né? Tanto que ele percorre ao longo de X para chegar de novo em Y igual a 0. Bom, a gente está desprezando a resistência do ar o tempo todo, né? O tempo, né? Desprezando a resistência do ar, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, o tempo que ele gasta para sair aqui da posição inicial, chegar na posição final, né? É 2 vezes o tempo de subida, que sobe e desce. Então, o alcance na horizontal corresponde ao tanto que ele andou em X no tempo igual a 2 tempos de subida. Como é que X varia no tempo? A gente sabe. Movimento retilíneo uniforme, X é V0X vezes tempo. Então, o alcance vai corresponder ao valor de X quando o tempo é 2 vezes o tempo de subida. Né? O R aqui, que é o alcance, é o valor de X quando o tempo é 2 vezes o tempo de subida. Então, é só substituir os valores. Tempo de subida é V0Y sobre G, substituir ali. Agora, eu vou escrever V0X, que é V0 cosseno de θ 0, e V0Y, que é V0 seno de θ 0. E 2 seno de θ cosseno de θ é seno de 2θ. Então, o alcance fica V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre G. Eu nem circulo esses resultados, porque eu acho que não são resultados para você saber de cor, são resultados para você ter entendido como chegar neles, ok? E lembrando que essa fórmula do alcance ela só é válida se as alturas inicial e final forem iguais, né? Senão não vale. Bom, vamos trabalhar ela aqui um pouquinho, porque ela tem uma coisa prática que eu acho divertida. Essa aqui é a fórmula do alcance, né? V0 é constante, né? Que é o modo de V0. G é constante. Então, qual que é o alcance máximo? O alcance máximo é quando seno de 2θ for máximo. Seno é uma função que tem um valor máximo, que é 1. Então, quando seno de 2θ for 1, você tem o alcance máximo. Então, o alcance máximo é quando seno de 2θ for 1. Então, quando 2θ for igual a 90 graus, porque seno igual a 1, seno de algum ângulo igual a 1 é o ângulo de 90 graus, né? Então, quando 2θ for 90 graus, você tem um alcance máximo, ou seja, quando θ é 45 graus. Então, aqui em casa tem um jardim que é pequeno, mas a mangueira não chega até o final do jardim ainda assim. Então, se eu quero água ao final do jardim, eu tenho que usar isso aqui. Eu tenho que levantar a mangueira mais ou menos no ângulo de 45 graus para conseguir atingir, né, a região mais longe possível do meu jardim. Então, é prático. Só por isso que eu acho bonitinho, porque a gente consegue regar o jardim direito. Bom, com exceção desse alcance máximo, né, que é 2θ igual a 90, cada alcance pode ser atingido com 2 ângulos diferentes, olha só. Só reescrever a fórmula aqui invertendo. Então, seno de 2θ é RG sobre V0 ao quadrado, ok? Isso é a mesma fórmula. Seno de 2θ é RG sobre V0 ao quadrado. Então, dado um alcance que você quer atingir, né, o 2θ, aqui é um círculo trigonométrico,
Na vertical é o seno. Então, aqui, vamos supor, o valor de seno, um seno aqui qualquer, ele pode ser, você tem esse mesmo valor de seno para esse ângulo aqui, que eu chamei de 2θ, ou para esse outro ângulo aqui, que eu também chamei de 2θ. Então, você tem dois ângulos possíveis para atingir o mesmo alcance. Então, vamos ver aqui um exemplo. Vamos supor que seno de 2θ é meio, vezes C1, né? É meio. Então, ou 2θ é 30, né? Porque seno de 30 é meio, ou 2θ é 180 menos 30, que é 150, porque seno de 150 também é meio. Se 2θ é 30, θ é 15. Se 2θ, né? Vou fazer aqui. Se 2θ é 150, θ é 75. Então, tanto para o ângulo de 15 graus com horizontal, quanto para o ângulo de 75 graus com horizontal, eu tenho o mesmo alcance. Tem sempre dois alcances, tem sempre o mesmo alcance para dois ângulos diferentes. Tirando o alcance máximo, que só é com 45. Eu não vou fazer o exemplo agora, não vou parar aqui.